Eu estava meditando agora mesmo, eu estava pensando em algo muito relevante. Porque com relação a Deus, não existem, como é que eu vou falar, subterfúgios, falta de preparação e etc. Na verdade, o Senhor, quando quer fazer algo, ele tem toda uma preparação. Por quê? Uma questão de equilíbrio, de fazer as coisas de maneira correta, não fazer como muitos nós, brasileiros, fazemos, é começar alguma coisa sem preparação, sem planejamento, sem nada. Portanto, aquilo que aconteceu conosco algum tempo atrás, ou seja, a salvação, ela envolveu um planejamento da parte de Deus, envolveu um arranjo, misericórdia, graça, circunstâncias da vida, uma série de coisas. Tanto é verdade que o Senhor Jesus não nasceu adulto, nasceu normalmente como nós aqui, houve toda uma preparação física para ele crescer, chegar aos 30 anos e começar o seu ministério. De igual maneira, quando nós vamos trabalhar de manhã, é a mesma coisa, nós nos preparamos. Quando nós viemos para cá, nós também nos preparamos. A gente não saiu da cama e veio correndo para cá. Tomamos um banho, escovamos os dentes, etc. Portanto, eu quero fazer um convite a todos aqui, assim, um pouquinho diferente. Todos nós vamos orar agora em silêncio. Todos nós, vou repetir, vamos orar agora em silêncio, alguns minutos, porque nós devemos nos preparar para adorar o Senhor, para celebrarmos a sua vitória no Calvário, mas devemos nos preparar de maneira espiritual. Por quê? Porque o que está acontecendo conosco aqui hoje não é algo religioso. Não é porque está escrito na Bíblia, eu vou ali cumprir sem a preparação, sem o entendimento e sem arrependimento. Porque até mesmo para vir para cá, nós talvez teríamos cometido algum pecado. Xingamos o nosso filho no carro, nossa esposa, o trânsito horroroso, etc. O ônibus. Então, por favor, todos vamos orar. Quando eu começar a orar de maneira audível, aí esse período estará terminado, eu vou repartir alguma coisinha com os irmãos aqui, tá bom? Então, por favor, todos de cabeça baixa, vamos orar em silêncio, por favor. Senhor Deus, todos nós aqui somos muito gratos ao Senhor pela graça da salvação. Todos nós somos muito gratos ao Senhor porque o Senhor nos permitiu acordar hoje e nos deslocar para esse lugar aqui para adorar o Senhor por aquilo que o Senhor fez no Calvário. Então nós queremos celebrar essa vitória do Senhor aqui nessa manhã, com uma pequena porção da sua palavra aqui, e pedimos a sua unção sobre essa palavra, para que isso toque nos nossos corações. Nós nos arrependemos das nossas iniquidades aqui diante do Senhor, nós perdoamos a quem nos tem ofendido e queremos estar livres diante do Senhor para podermos participar da tua mesa. Não há condenação para aqueles que nasceram de novo. O sangue do Senhor Jesus nos cobre. Então, Senhor, recebe a adoração nessa manhã, recebe o louvor e nos conduz aqui em triunfo diante do Senhor e diante dos homens. Nós somos dependentes do Senhor. Nós não ousamos fazer nada que não for segundo a direção do Senhor. Então nos conduza, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós clamamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar uma lida no livro de Efésios, capítulo 2, por favor. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. E depois vamos dar uma passadinha lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Presta atenção no verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Porque da nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz.
E verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E no verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E Apocalipse, capítulo 1, verso 5, para a gente andar rápido aqui. Parte B do verso 5. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vou repetir. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e para o seu Pai. Presta atenção. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. E verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os meses que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Até aqui, irmãos. O verso de Efésios está mencionando a nação de Israel com suas ordenanças, seus mandamentos, ou seja, a lei como um todo. E nós vimos também no mesmo verso que o Senhor Jesus, no Calvário, ele modificou o quadro e colocou aquilo que a gente canta em prosa e verso aqui, que é a graça. Nenhum de nós está aqui agora por cumprir lei. Nenhuma. Todo mundo está aqui, como a gente acabou de ler, pelo dom de Deus, a sua graça, a sua misericórdia. Mas isso não significa que, de alguma maneira, um bom comportamento não seja necessário da nossa parte. Por essa razão, eu pedi aos irmãos para que a gente orasse aqui agora, para que nós, de maneira espiritual, nos colocássemos numa posição de aceitação por parte de Deus. Porque nós não podemos chegar diante da mesa do Senhor, celebrar a sua vitória, de qualquer maneira, de forma alguma. Os irmãos talvez já tenham prestado atenção que o fato de nós estarmos aqui todo domingo é um tremendo conteúdo espiritual. Vou repetir. Valorizem isso aqui, seja aqui nessa casa ou em outro lugar. Isso aqui é um tremendo conteúdo espiritual. Eu chego sempre a dizer que, enquanto houver essa mesa em qualquer lugar da face da terra, há uma esperança para nós. Isso vale para a Nigéria, onde os cristãos são perseguidos e mortos. Se vale para alguns países do Oriente Médio, onde cristãos são mortos também. Na Venezuela, onde irmãos também são mortos. Mas lá ainda existe a mesa. Existe um testemunho. Então, por essa razão, quando nós chegamos aqui todo domingo, nós precisamos estar em paz com o Senhor. Nós precisamos até mesmo nos arrepender de alguma iniquidade que a gente possa ter cometido naquele dia. Porque quem aqui pode dizer que não vai pecar na sua casa? Ter uma divergência com a esposa, com o irmão, com a esposa, com os filhos? Quem pode falar isso? Na minha cabeça, no meu coração, eu não consigo participar das coisas do Senhor de maneira bagunçada. Não consigo, não entra na minha cabeça. Não entra no meu coração. Por quê? Naquele Calvário ali, aquele Deus homem, ele olhou para cada um de nós hoje, que ele tinha condição para isso, ele viu todos nós hoje, mesmo assim, nós inadequados, merecíamos coisa nenhuma, mortos em delitos e pecados, mas ainda assim, aquele Deus homem foi lá no Calvário para restituir todos nós a Deus. Você conhece alguma coisa maior que essa? Existe? Não, não existe. Então, esse Deus homem maravilhoso, ele merece a nossa adoração, ele merece o louvor, e merece a nossa entrega de vida. Eu não consigo ver preenchimento espiritual em qualquer outra coisa a não ser no Senhor Jesus. Nada pode preencher o nosso vazio. Nada pode ocupar o lugar do Senhor Jesus. Absolutamente nada. Se você tem uma carreira fantástica, bem-sucedida, não vai te preencher. Se você alcançou um objetivo profissional ou pessoal qualquer, não vai preencher o seu vazio. Aliás, uma vez um cantor mineiro, não me lembro o nome, Márcio Greik, se não me engano, ele falou algo que eu jamais esqueci. Na vida nós não temos momentos felizes, nós não temos felicidade plena, nós só temos pequenos momentos de alegria, de felicidade. De certa forma, está certo.
Porque eu já orei aqui muitas vezes e continuo orando. A única felicidade que eu, Roberto, tenho chama-se Jesus Cristo, sua palavra, seu reino. Falo diante de Deus, não posso mentir, não posso me iludir. É a única alegria verdadeira e plena que a gente pode ter ao Senhor. Até mesmo quando as lágrimas descem. Por quê? A Bíblia diz com todas as letras que a tristeza, segundo Deus, nos traz alegria, nos preenche. Por quê? Quando Deus nos corrige, por alguma razão, é por amor, por misericórdia. E a prova maior é o Calvário. É por isso que tantas vezes nós temos sofrimento, porque o nosso velho homem, ele precisa ser tirado de lado, tem que ser jogado fora. Infelizmente, como o Celso falou aqui certa vez, já tem tanto tempo de cristão, ele achava que teria uma posição melhor. Mas muitas vezes nós descobrimos que a nossa posição não é melhor, com todo o conhecimento que a gente tem. Então, o que nos resta é submeter à cruz todos os dias. Por quê? Porque o grande prazer do Senhor é que nós possamos ter uma vida de dependência dEle. Nós possamos, de fato, crer que Ele é o nosso sustentador. Lá em Contagem tem um lugar que eu gosto muito de frequentar. É lá na Igreja Católica, lá no centro de Contagem, alguns daqui devem conhecer. Ela tem uma escadaria longa, grande. Se tem um lugar bom para você orar, chorar, ficar à vontade ali, você e Deus só, é aquele lugar. Sabe por quê? Ali ninguém te incomoda, ninguém mexe com você. O catolicismo manda em Contagem, como manda em muitos lugares, então ali ninguém faz bagunça. O padre não deixa. Então, umas 2 semanas atrás, eu estava observando, estava sentado lá, estava orando, meditando. Aí eu vi descendo aquela multidão de carros, como comum ali. Aí eu fiquei pensando, cada uma dessas pessoas aqui tem uma realidade. Cada uma dessas pessoas aqui vai dormir, comer, beber, ou seja, vai ter vida natural durante o dia. Aí eu pensei, que misericórdia maravilhosa e assombrosa do Senhor. Como é que Ele cuida dessa infinidade, dessa grande multidão aqui? Cuida de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Presta atenção, 8 bilhões de pessoas na face da Terra, o Senhor cuida de cada uma delas. Não me pergunte como. Eu sei que tem gente que passa fome, mas eu sei que Deus é amor. Mas eu sei que Deus cuida. E nós, muitas vezes, nos esquecemos disso, não valorizamos esse cuidado do Senhor e até mesmo não valorizamos tanto assim aquilo que Ele fez no Calvário. Então, meu irmão, minha irmã, valorize aquilo que aconteceu com você há alguns anos. Valorize, se derrame diante do Senhor. Reconheça que você não pode caminhar sozinho. Reconheça que você não pode resolver seus problemas sozinho. Reconheça a sua salvação eterna. Lembre-se, falta tão pouco. Daqui a pouco Ele vem nos buscar, estaremos com Ele, passa a tribulação e depois, no fim, dá a vida eterna. Que coisa mais esplendorosa do que essa? Então vale a pena andar com o Senhor. Deixa seu espírito ser preenchido pela palavra do Senhor. Deixa o Senhor falar no mais íntimo do seu ser. E certamente você vai ficar em paz, vai ficar feliz. Certamente da sua vida, outra pessoa poderão vir ao Senhor Jesus. Que a nossa maior testemunha, ou o nosso maior testemunho, não é andar só com a Bíblia, não é falar, na verdade é viver. Ou seja, se parecer com o Senhor Jesus. Então que o Espírito do Senhor faça com que nós possamos parecer com o Senhor Jesus de verdade. Não de língua, não de religião, mas de verdade, espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe. Agora, por favor, como sempre, eu estou com dificuldade de andar ainda, vou precisar de 4 irmãos para servir a mesa aqui, por favor. E, ao mesmo tempo, eu quero falar que você que está nos visitando hoje, você é convidado a participar da mesa do Senhor na medida em que você tenha nascido de novo verdadeiramente e reconheça que Jesus Cristo é o seu Salvador. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.